Eu sempre achei que folclore fosse só uma coisa divertida, algo para entreter, como as histórias do Saci ou da Mula Sem Cabeça. Mas um dia eu resolvi ir mais fundo e me arrependi. Sério, me arrependi de verdade. Descobri umas lendas bizarras e assustadoras que pouca gente conhece, que arrepiaram meus cabelos. Cabelos até de um lugar difícil de alcançar. Depois de ler sobre elas, comecei a pensar o cacete, fiquei com medo da porra. Brincadeiras à parte, um leve pensamento me veio à cabeça. Será que são apenas histórias? Parece bobeira, eu sei, mas quanto mais a gente conhece folclore brasileiro, mais complicado é da gente dormir em paz. Eu sempre fui uma criança medrosa, tinha medo de muitas coisas, lembro de ouvir algumas histórias e não conseguir dormir, só de apenas pensar nelas e se tudo aquilo era real. E aposto que você já ficou assim. Eu sou Teco, o Gato Preto, e hoje vou falar sobre algumas lendas bizarras do folclore brasileiro. Apesar de algumas histórias terem surgido para nos passar alguns ensinamentos, muitas das vezes também serviam para preencher lacunas na compreensão de fenômenos misteriosos ou sobrenaturais, personificando forças além do nosso entendimento. Além disso, essas histórias nos apresentam figuras que não apenas despertam interesse, mas também causam nosso medo. É muito pior do que parece. Histórias obscuras que eu nem sabia que existiam. E agora pensando bem, eu não queria ter descoberto. Dentro das densas matas da floresta amazônica, habita uma criatura mitológica, meio humana e meio bicho, coberta por longos pelos tão duros que são praticamente à prova de balas. Alguns descrevem seu odor como insuportável, dizem que possui apenas um pequeno olho e que a sua boca, que vai do nariz até o estômago, exibe dentes enormes capazes de esmagar ossos com facilidade. Suas mãos possuem longas garras afiadas, capazes de infligir grandes danos, e seu grito estrondoso ecoa pela selva. E eu estou falando do Mapinguari. Descrito como muitas formas, todas as versões convergem para ser um gigante coberto de pelos grossos e escuros, com garras afiadas como facas. Seus olhos, apesar de pequenos, são hipnotizantes e dizem que aqueles que o encaram ficam paralisados de medo. Além da aparência bizarra, o Mapinguari é considerado quase invulnerável. Flechas, facões e até mesmo balas parecem não surtir efeito sobre a sua pele espessa, semelhante ao couro de um jacaré. Alguns acreditam que a sua única fraqueza seja a cabeça, o único ponto onde pode ser ferido fatalmente. A sua lenda mais conhecida entre os povos da floresta fala de um xamã poderoso que desafiou os deuses em busca da imortalidade. Em sua arrogância, realizou rituais proibidos, ofereceu sacrifícios e recitou encantamentos esquecidos. Como punição, foi transformado no que mais temia, um monstro condenado a vagar eternamente pela mata, faminto por carne, mas sem jamais encontrar descanso. Já outras versões falam de um espírito protetor da floresta, um guardião vingativo que surge para punir aqueles que desrespeitam a natureza. Madeireiros, caçadores e invasores clandestinos seriam os alvos preferidos do Mapinguari. Os relatos descrevem como um monstro colossal, um verdadeiro pesadelo ambulante. Seu odor pútrido é sentido antes mesmo de ser avisado. Um cheiro de carne podre, de morte antiga. Suas pegadas imensas afundam o solo da floresta. Caçadores relatam ter ouvido seu rugido estridente, um som que mistura o lamento dos mortos com a ira de um ser que jamais deveria existir. Muitos caçadores já alegaram ter cruzado com o Mapinguari. Os que escaparam descrevem uma experiência aterrorizante. Já outros nunca retornaram para contar a história. E entre tantos relatos, também existem algumas teorias para explicar o que pode ser essa criatura que assusta tantas pessoas. E uma delas é a teoria criptozoológica, que é a teoria que fala que o Mapinguari é uma criatura que pertence à criptozoologia, que seria o estudo de animais lendários e os que ainda não foram identificados pela ciência. E uma das explicações seriam que o Mapinguari seria uma preguiça gigante remanescente, a Megatherium, um animal que viveu na América do Sul e que poderia ter sobrevivido em áreas isoladas da floresta. Isso explicaria o seu grande porte, a pelagem espessa e a locomoção bípede. Porém, não há provas concretas da existência do Mapinguari, como fósseis recentes, restos mortais ou registros fotográficos confiáveis. Será o Mapinguari apenas um mito? Ou uma relíquia viva de um passado distante? Talvez a gente nunca saiba o mistério que ronda as profundas florestas amazônicas. Mas se um dia você ouvir galhos estalando, um cheiro forte e podre, e perceber que a noite ficou silenciosa, corra. Pode ser que o Mapinguari esteja te observando. Agora, outra história que eu achei aterrorizante é a da Matinta Pereira, uma criatura muito conhecida nas regiões norte e nordeste do Brasil.
A Matinta Pereira é descrita como uma bruxa velha que possui a habilidade de se transformar em um pássaro noturno e misterioso, muitas das vezes associado à coruja rasga-mortalha. Durante a madrugada, ela pousa nos telhados e nos muros das casas, perturbando o sono das pessoas, ressoando um canto triste e assombroso, até que alguém a prometa uma recompensa. Apenas após receber essa promessa é que ela para de cantar e deixa o local em paz. Nesse momento, um dos moradores da casa diz em voz alta que oferecerá para ela o fumo desejado. Essa véia gosta de puxar um, com certeza. Há também relatos que a Matinta também exige coisas simples, como café ou comida. E no dia seguinte, com aspecto de bruxa velha, Matinta vai às casas e recebe o que foi lhe prometido na noite anterior. No entanto, o problema não está no pedido em si, mas na recusa. Não há problema no pedido, cacete, se aparece uma véia dessa na porta da minha casa, eu já tinha me cagado. Se não lhe for entregue o que foi prometido, ela amaldiçoa todos os moradores da casa, com doenças, azar, ou mesmo com mortes. Velho, eu gelei agora, sem sacanagem. Há uns 6 anos atrás, mais ou menos, enquanto pegava um caminho mais afastado para ir para uma aula, uma velha me perguntou se eu tinha fumo. Eu falei, poxa, eu não tenho não, e continuei andando. No dia seguinte, a mesma coisa se repetiu, e eu neguei novamente. E naquele mesmo ano, eu fiquei com tanto problema de saúde que eu quase fui contratado pelo Vasco. Será que a véia que eu troquei ideia 2 vezes era... Filha da puta. Outro elemento muito marcante da Matinta Pereira é o seu canto. É descrito como um som melancólico e repetitivo, geralmente ecoando à noite, quando tudo está em silêncio. E um fato curioso sobre ela é que ela transfere a sua maldição antes de morrer. A lenda diz que quando a Matinta está prestes a morrer, ela pergunta em voz alta: "Quem quer? Quem quer?" Caso alguém responda, mesmo que seja por engano, essa pessoa se tornará a próxima Matinta Pereira e herdará tanto os seus poderes quanto a maldição de viver como uma bruxa. E pesquisando sobre histórias e lendas no geral, histórias indígenas, por exemplo, têm menções de espíritos de mulheres velhas que assombram florestas e se transformam em animais. Porém, independente dessa lenda ser real ou não, Matinta Pereira é uma lenda cheia de simbolismos. Ela representa também o medo do que não conhecemos e a importância de respeitar os mistérios da natureza que não temos o controle. Além disso, a lenda traz uma mensagem interessante de solidariedade. Ser prestativo e solidário pode trazer muitas coisas positivas. Já ao contrário, aquele que nega ajuda a quem pede pode sofrer as consequências de sua indiferença. A figura da Matinta também sugere que a maldade e a vingança perpetuam ciclos de sofrimento, passando de geração em geração, como na maldição transmitida pela bruxa ao morrer. Embora não seja tão conhecida nacionalmente quanto outras figuras do folclore como Saci ou Ayara, a Matinta Pereira é uma das mais enigmáticas do folclore brasileiro, combinando elementos de mistério, feitiçaria e lições morais. Vocês ainda acham que as criaturas do folclore brasileiro são tranquilas? Pois tem uma delas, uma que provavelmente é a que mais me assusta. A sombra que te visita à noite, o pesadelo que se torna realidade. O seu nome é... Pisadeira. Escondida nas noites escuras e quentes do interior, reside uma figura perturbadora. Essa entidade assombra a população há gerações, provocando medo e desconforto sempre que seu nome é pronunciado. A pisadeira é descrita como uma velha de aparência bizarra, tendo um corpo magro, ossudo e com mãos longas e unhas que parecem mais garras afiadas. Seu rosto enrugado traz um sorriso sádico e olhos profundos e brilhantes que refletem a maldade de sua essência. Ela também possui cabelos bagunçados e caídos sobre o seu rosto, e a sua roupa velha e esfarrapada, assemelhando aquelas criaturas saídas diretamente de um pesadelo. Ela vaga pelos telhados durante a noite, silenciosa como um predador à espreita, observando os habitantes debaixo das telhas com um olhar frio e assustador. E o que ela faz? Bom, a sua principal característica é a sua habilidade de atacar enquanto as pessoas dormem. A entidade é conhecida por se posicionar sobre o peito de suas vítimas, pressionando com um peso sobrenatural que impossibilita qualquer reação. A experiência é sufocante, o ar parece escapar, o coração acelera e o medo se torna real. Durante esses ataques, as vítimas frequentemente relatam uma paralisia total do corpo. São capazes de ver e sentir tudo ao seu redor, mas são completamente incapazes de se mover ou gritar por socorro.
É como se a pisadeira se alimentasse do pavor que provoca, mantendo o controle absoluto até que, em um instante, desaparece sem deixar rastros. Bizarro demais, né? O motivo por trás das visitas da pisadeira ainda são um mistério. Porém, ela possui um certo comportamento em relação à escolha de suas vítimas. Ela simplesmente adora atacar aquelas pessoas que durante a noite pegaram no sono após se empanturrarem de muita comida. E se for numa noite quente ou abafada então, pode ter certeza que as chances são maiores dela te visitar. Outra coisa também, deixar as portas abertas numa noite escura. É como se fosse um convite para ela te visitar. A pisadeira também gosta de visitar aquelas pessoas de má conduta, como pessoas desonestas e invejosas, ou até mesmo aquelas que desrespeitam as crenças e religiões alheias, parecendo que até em alguns momentos ela é movida por um desejo de punir. Alguns dizem que ela é o espírito de uma mulher amargurada, rejeitada em vida e condenada a vagar eternamente, buscando vingança. Ou talvez ela esteja apenas buscando uma maneira de aliviar a sua própria dor. Outros acreditam que ela é uma manifestação dos medos coletivos, criado pela solidão e pela opressão das noites silenciosas no campo. A pisadeira não é só uma figura assustadora, mas também, analisando por outro ponto, ela reflete nossos medos mais primitivos, a vulnerabilidade e a sensação de estar à mercê de forças que não temos o controle. A lenda continua porque, mesmo diante de explicações racionais como alguma alucinação ou paralisia do sono, ela representa algo além do físico. Mas me diz aí, você está sendo a pessoa correta? Estaria você seguro enquanto dorme? Dizem que temos paralisia do sono ao menos 2 vezes durante a nossa vida. E se você ainda não teve... ai, ai, ai. Pois talvez, somente talvez, ela possa estar te observando, esperando o seu maior momento de vulnerabilidade para te fazer uma visita. Eu sou o Gato Preto e até a próxima.